Filipenses capítulo 1, versículos 19 até o versículo de número 26. Diz o seguinte: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E, convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Até aqui, até o versículo 26. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em Sua palavra, aplique em nossos corações a porção lida da Sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, nós queríamos iniciar a nossa meditação com indagação, com uma pergunta, com um questionamento. Indagação, pergunta e questionamento fundamental para as nossas vidas. Eu queria que você pensasse nessa interrogação, nessa indagação, e respondesse para você mesmo aquilo que nós iremos perguntar. A pergunta é simples, a pergunta é clara, a pergunta ela é direta. Meus irmãos, meus amigos, qual é a visão que nós temos desta vida? E após esta vida, qual é a visão que nós temos desta vida e após esta vida? Conforme nós falamos, esse é um questionamento direto. E muito embora seja um questionamento básico, ele é inquietante. De fato, ele é inquietante. E ele impacta profundamente não só o nosso pensamento, mas sobretudo impacta profundamente o nosso comportamento, a nossa ação, a nossa conduta enquanto estamos nesta vida, enquanto estamos neste mundo. Qual é a visão que nós temos desta vida e depois desta vida? Há um documento bem antigo, mas bem antigo mesmo, de fé, em que ele nos dá, de certa forma, um esclarecimento e nos auxilia na resposta a esta indagação. É um documento cuja sua forma é ensinar através de perguntas e através de respostas, e logo na sua primeira pergunta, logo no seu primeiro questionamento, procurando ensinar verdades da palavra, esse documento de fé antigo, ele faz a seguinte indagação: qual é o seu único fundamento na vida e na morte? Qual é o seu único fundamento na vida e na morte? E o documento, ele responde: o meu único fundamento é meu fiel Salvador Jesus Cristo. A Ele pertenço em corpo e alma, na vida e na morte, e não pertenço a mim mesmo. Segue o documento: com seu precioso sangue, Ele pagou por todos os meus pecados e me libertou de todo o domínio do diabo. Eis um resumo dessa pergunta, eis um resumo dessa indagação. A nossa fundamentação, o nosso alicerce é que nós pertencemos a Cristo de corpo e alma. Por quê? Porque Ele nos redimiu. Por quê?
porque Ele nos salvou e nos salvou de todos os nossos pecados. É interessante porque nessa resposta que nós acabamos de dar, nós temos um resumo daquilo que nós chamamos de ensinamento bíblico acerca da segurança de salvação, ensinamento bíblico acerca da segurança de redenção. E se você olhar bem, meu irmão, se você analisar bem, meu amigo, é justamente este o sentimento do apóstolo Paulo ao escrever essas palavras que nós acabamos de ler logo no início da sua carta aos Filipenses, capítulo 1, versículos 19 até o versículo de número 26. Dentro do contexto desta carta, dentro do contexto dessa passagem, nós podemos pensar, o apóstolo Paulo, ele estava preso em uma prisão lá na cidade de Roma? Sim, ele estava. O apóstolo Paulo, ele estava aguardando o julgamento que iria incidir sobre a sua vida? Sim, estava. Contudo, não obstante essa situação de dúvidas quanto ao seu futuro, contudo, não obstante essa situação de encarceramento, de aprisionamento, o apóstolo Paulo, ele mostra toda a sua alegria, ele mostra toda a sua satisfação no Senhor, na pessoa de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. E aí a gente fica a se perguntar, e aí a gente fica a se indagar, por que será que Paulo ele tinha esse sentimento? Por que será que ele falava essas palavras conforme nós acabamos de ler? Por que será que o seu coração ele estava inundante de alegria, transbordante de satisfação, dentro de circunstâncias tão contrárias, tão adversas, tão difíceis como eram as circunstâncias nas quais estava o apóstolo Paulo quando ele escreveu essa carta? A resposta, ela é simples. A resposta, ela é direta. Porque o apóstolo Paulo, meus irmãos, porque o apóstolo Paulo, meus amigos, ele enxergava um futuro glorioso para a sua vida, quer seja ele estivesse vivo, quer seja ele estivesse morto. Eis aqui o seu segredo, eis aqui a chave que explica a forma através da qual ele reage de maneira tão otimista, de maneira tão positiva, repito, não obstante a situação adversa na qual ele, Paulo, se encontrava. Ele tinha uma visão gloriosa, ele tinha uma visão definida da sua vida, quer seja ele estivesse vivo, quer seja ele estivesse morto. Então, eu queria trabalhar, meus irmãos, meus amigos, esse texto que nós temos aqui diante de nós, Filipenses capítulo 1, versículos 19 até o versículo número 26. E dentro desse texto, eu queria trabalhar o seguinte tema. Dentro dessa passagem, eu queria trabalhar o seguinte assunto: enxergando a vida segundo Deus. Enxergando a vida segundo Deus. E aqui eu queria trabalhar pelo menos 3 pontos. Aqui eu queria trabalhar pelo menos 3 divisões. Em primeiro lugar, eu queria que nós considerássemos a certeza do apóstolo Paulo. Em segundo lugar, eu queria que nós considerássemos a confiança do apóstolo Paulo. E, em terceiro lugar, eu queria que nós percebêssemos a tensão pela qual passava o apóstolo Paulo. Então, 3 pontos, 3 divisões, para que a gente possa cobrir aqui toda essa passagem. Então, vamos lá, vamos seguir nessa sequência. Vamos lá, vamos destrinchar aqui esse texto para que assim a gente perceba tudo aquilo que existia em termos de confiança, tudo aquilo que existia em termos de crença no coração de Paulo, no aspecto positivo em relação à sua vida, em relação à sua morte, que fazia com que ele se deparasse determinadas situações adversas, sempre com confiança, sempre com otimismo. Então, em primeiro lugar, o que é que nós encontramos? Conforme nós falamos, nós encontramos a certeza do apóstolo Paulo. Nós encontramos a certeza do apóstolo Paulo. Vejam aí, meus irmãos, vejam aí, meus amigos, o versículo 19. Filipenses capítulo 1, apenas o verso número 19. Ele diz o seguinte: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, veja a parte final,
me redundará em libertação. Me redundará em libertação. Através dessas palavras, meus irmãos, através dessas palavras, meus amigos, Paulo ele aqui está revelando o quê? A certeza que existia na sua mente, a certeza que existia no seu coração, de que ele iria entrar em liberdade mais cedo ou mais tarde. Conforme nós falamos, ele estava preso. Em virtude do seu trabalho em prol do Evangelho, ele foi perseguido. Em virtude da sua disposição por anunciar a palavra de Deus, ele foi perseguido por parte do Império Romano. E aí, num dado momento, ele acabou sendo aprisionado por causa do seu ministério. Contudo, conforme nós observamos aqui nessas palavras, o apóstolo Paulo, ele tinha essa certeza da sua liberdade, da sua libertação, da sua liberdade, da sua segurança. Veja que, apesar de estar preso, apesar de estar encarcerado, Paulo, ele esperava sair daquela circunstância. Paulo, ele esperava sair daquela situação. Para quê? Para prosseguir o seu ministério. Para quê? Para poder prosseguir no seu trabalho de pregação e pregação da palavra do Senhor. O seu presente era adverso? Sim. O seu presente era difícil? Com toda certeza. Existia uma situação desfavorável em relação ao apóstolo Paulo? Com toda razão, até porque ele estava aprisionado. Contudo, ele tinha uma visão positiva de que mais cedo, mais tarde, ele seria posto em liberdade. E aí a gente fica a se perguntar, e aí a gente fica a se indagar, mas quais seriam os motivos, quais seriam as razões que davam essa certeza a Paulo que, mesmo estando preso, ele seria liberto, mesmo estando encarcerado, ele seria libertado? Quando você olha aqui para essa passagem e você detalha aqui o versículo 19, você vai encontrar pelo menos duas razões, dois motivos pelos quais o apóstolo Paulo ele tinha essa certeza. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, por causa das orações dos irmãos, por causa da oração dos irmãos. Tanto é que ele fala, pela vossa súplica. A súplica de quem? Dos filipenses. A súplica de quem? Dos irmãos da igreja de Filipos. Então, através destas palavras, o apóstolo Paulo, ele revela. Através destas palavras, o apóstolo Paulo, ele mostra a crença que ele tinha na eficácia das orações dos irmãos, na eficácia da oração dos cristãos, na eficácia da oração do povo de Deus. Ele, Paulo, sabia, no íntimo do seu ser, ele, Paulo, sabia, no íntimo do seu coração, que Deus, de acordo com a sua vontade, para a glória do seu nome e como resposta às orações dos irmãos, iria libertar sim o apóstolo Paulo. Essa era a certeza, essa era a sua convicção. Mas não só isso, se não bastasse a confiança que Paulo tinha na oração dos irmãos, que Deus responderia essas preces, que Deus responderia essas súplicas, ele sabia que seria liberto por causa da provisão do Espírito Santo, por causa da provisão do Espírito Santo. É por isso que no próprio versículo 19, Paulo assim nos diz, pela provisão do Espírito de Jesus Cristo. Então, aqui Paulo ele mostra a sua crença, aqui Paulo ele mostra a sua confiança, que o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo do Senhor, que estava no apóstolo Paulo, ele iria fortalecer o apóstolo Paulo, ele iria encorajar o apóstolo Paulo, para que ele pudesse fazer a boa defesa do Evangelho, mesmo naquela situação, e como consequência, ele ser libertado, como de fato aconteceu tempos depois. Então, essas, meus irmãos, essas, meus amigos, são as duas bases sobre as quais repousava a certeza do apóstolo Paulo. Certeza de quê? Que ele seria liberto.
certeza de quê? Que ele iria ser solto, mesmo que naquele instante, mesmo que naquela circunstância, ele se encontrasse encarcerado por causa do Evangelho. Então, quando nós aprendemos aqui esse verso, quando nós conseguimos enxergar aqui essas verdades, pelo menos 3 lições, pelo menos 3 aplicações, de pronto, a gente já pode extrair para as nossas vidas. A primeira lição, meus irmãos, a primeira lição, minhas irmãs, tenhamos uma visão otimista da vida. Tenhamos uma visão otimista da vida. Isso não significa dizer que vamos estar alienados, pensando que a vida cristã será sempre um mar constante de flores. Não, não será. Mas, por outro lado, enquanto cristão, por outro lado, enquanto povo de Deus, nós devemos, meus irmãos, nós devemos, minhas irmãs, ter um olhar de esperança que esteja em Deus, ter um olhar de esperança no desenrolar do plano de Deus em relação às nossas vidas, repito, assim como aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Então, tenha essa visão positiva em relação à sua vida, tenha essa visão otimista em relação à sua vida. Talvez você esteja passando por alguma dificuldade, talvez você esteja passando por uma tribulação, talvez você esteja passando por uma provação. Contudo, perceba que através da oração, perceba que através da capacitação do Espírito Santo, Deus, Ele é e é poderoso sim para reverter essa situação e essa circunstância que porventura esteja se dando em relação às nossas vidas. Então, fica essa primeira aplicação. Seja otimista em relação à sua vida, não obstante uma situação contrária que porventura agora você esteja vivenciando. Mas não só isso. Em segundo lugar, uma segunda aplicação, veja como a soberania de Deus, ela se harmoniza com a nossa responsabilidade. Veja como a soberania de Deus, ela se harmoniza com a nossa responsabilidade. Estava nos planos de Deus libertar o apóstolo Paulo? Com toda certeza. Mas nem por isso os irmãos se sentem desmotivados a fazer o quê? A orar. A fazer o quê? A buscar. A fazer o quê? A suplicar e suplicar ao Senhor. Por quê? A soberania divina, ela não elimina a nossa responsabilidade. Enquanto cristão, meu irmão, enquanto salvo, minha irmã, eu, você, todos nós, diante de situações adversas, diante de situações difíceis, diante de situações contrárias, nós temos sim o compromisso, a obrigação e a responsabilidade de nos colocarmos diante de Deus em oração, seja pedindo em favor de nós mesmos, seja pedindo em favor dos nossos irmãos. E no final, essas duas coisas, elas hão de se harmonizar. O cumprimento do plano de Deus na nossa vida e a nossa obrigação sendo cumprida de buscar diante de Deus livramento para as nossas situações contrárias. Então, se esse é o seu quadro, se essa é a sua situação, adversidade, dificuldade, provação, tribulação, o que lhe resta a fazer? Dentre várias coisas, pelo menos essa: ore, ore, ore. Clame, 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 se associe a outros em oração, porque esse é o seu papel, esse é o seu compromisso, e espere na mão poderosa, soberana de Deus, agindo em favor da sua vida e revertendo o seu quadro para a glória do seu nome. Então, veja como a soberania de Deus, ela se harmoniza com a nossa responsabilidade. E, em terceiro lugar, a terceira aplicação, a partir desse primeiro ponto: espere, meu irmão, minha irmã, grandes coisas da parte de Deus, grandes coisas da parte do Senhor. Olhe a situação aqui do apóstolo Paulo. Humanamente falando, sob o ponto de vista humano, não era fácil ele sair da prisão lá na cidade de Roma. Quem iria ajudá-lo? Quem iria defendê-lo? Se ele estava ali como o inimigo do próprio Império Romano. A situação dele era contrária, a situação dele era difícil.
humanamente falando, quase que impossível de ser revertida. Contudo, uma vez que os irmãos oravam, contudo, uma vez que Deus estava cumprindo o seu plano na sua vida, não haveria essa dificuldade para que a situação de Paulo fosse revertida, como de fato ela foi revertida. Conforme nós dissemos, depois de um tempo, ele foi solto e continuou a pregação da palavra, continuou o exercício do seu ministério. Então, é esta a perspectiva que nós também devemos ter. É essa a visão que nós devemos ter em relação à nossa vida. Deus, meus irmãos, Deus, minhas irmãs, Ele tem um plano glorioso em relação a cada um de nós. Dentre várias coisas e, sobretudo, de nos fazer cada vez mais parecidos com a pessoa de Jesus Cristo. Uma vez que a gente vive uma vida de santidade, uma vez que a gente vive uma vida de consagração, então é essa a esperança que nós devemos ter. Que Deus, à medida que nós estamos vivendo, Ele estará cumprindo esse plano para a glória e para a honra do seu santo e excelso nome. Então, em primeiro lugar, o que é que você observa? Você observa a certeza do apóstolo Paulo, dentro de todos esses desdobramentos que nós acabamos de falar. Mas não só isso, meus irmãos, não só isso, minhas irmãs. Em segundo lugar, o que é que nós observamos aqui nesse texto? Em segundo lugar, o que é que nós observamos aqui nessa passagem? Nós observamos a confiança do apóstolo Paulo. Em segundo lugar, nós observamos a confiança do apóstolo Paulo. E eu lhes convido a acompanharem a leitura do versículo 20. Filipenses capítulo 1, versículo 20. Atentem para o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Diz o seguinte: segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Aqui, meus irmãos, aqui, meus amigos, Paulo, ele exprime o anseio do seu coração quanto ao futuro. Aqui o apóstolo Paulo, ele mostra a sua confiança quanto ao seu futuro. E essa confiança, ela repousa sobre dois fatos. Essa confiança, ela repousa sobre duas realidades. Quais são esses fatos? Quais são essas realidades? Em que o apóstolo Paulo estava esperando que mais cedo ou mais tarde se daria em relação à sua vida. Qual era esse futuro que ele estava confiante? Em que ele se baseava? Repito, pelo menos em dois fatos. O primeiro deles, irmãos e amigos, que ele, Paulo, não seria envergonhado. Ele, Paulo, não seria envergonhado, mesmo estando naquela situação de prisão. É por isso que ele fala: em nada serei envergonhado. Paulo, ele está em uma prisão. Sobre ele, Paulo, pesam gravíssimas acusações. Injustas sim, mas gravíssimas. Contudo, meus irmãos, contudo, minhas irmãs, ele sabia, ele tinha certeza que não seria envergonhado no julgamento a que porventura ele, Paulo, fosse submetido. Então, a sua esperança quanto ao futuro repousava primeiramente nesse fato. Que fato? Ele não seria envergonhado. Mas há um outro fato, uma outra explicação, que faz com que o apóstolo Paulo ele tenha essa visão positiva em relação ao seu futuro. E que fato é? Que Cristo ele seria glorificado no seu corpo, que Cristo ele seria glorificado no corpo do apóstolo Paulo. É por isso que ele fala, também aqui no versículo 20, ele diz: será Cristo engrandecido no meu corpo. Então Paulo aqui ele está revelando, Paulo aqui ele está falando que independente de qualquer coisa que lhe ocorresse, estivesse ele preso, estivesse ele solto, estivesse ele vivo, estivesse ele morto, Paulo, ele tinha certeza que através do seu corpo, Cristo, o seu Salvador, Cristo, o seu Redentor, ele seria glorificado. Por quê? Porque Paulo glorificaria a Cristo através da sua vida.
Paulo glorificaria a Cristo através da sua vida. Por isso ele diz, quer pela vida. Paulo era um senhor idoso quando escreveu essa carta aos Filipenses. Aproximadamente ele tinha entre 60 e 62 anos. Então, ele trazia no seu corpo, na sua estrutura física, as marcas de Cristo, as marcas do sofrimento, as marcas das dores que ele padeceu por causa do Evangelho. Açoites, prisões, fome, etc, etc, etc. Então Paulo, mesmo dentro dessa circunstância, mesmo dentro dessa situação, ele deseja que Cristo fosse glorificado através deste corpo, sofrido, surrado, maltratado, mas era este propósito que ele tinha em relação à sua vida. Cristo ser glorificado através da sua vida. Mas não só isso, de Cristo também ser glorificado através da sua morte. É por isso que no versículo 20 Paulo diz, quer pela morte. Então, se fosse o caso de o apóstolo Paulo ter tirada a sua vida, ele desejava, mesmo nessa circunstância, mesmo nessa situação, glorificar a Cristo. Por quê? Porque daria o seu testemunho, um testemunho de perseverança. Por quê? Porque ele daria o seu testemunho, um testemunho de coragem. Por quê? Porque ele daria o seu testemunho, mesmo à beira da morte, de não negar jamais o seu Redentor. Então, que eu sofra no meu corpo, eu estarei glorificando a Cristo. Que eu morra no meu corpo, também eu estarei glorificando a Cristo. Que visão, meus irmãos! Que visão, minhas irmãs, extraordinária um servo de Deus tem da sua vida aqui neste mundo, quer seja vivenciando a vida em si, quer seja tendo que se deparar até mesmo com a morte. E é interessante porque quando você olha para a sequência do texto, você encontra a explicação no seu sentido mais preciso, no seu sentido mais detalhado, que mostra claramente o desejo que tinha o apóstolo Paulo, sim, de glorificar a Deus, sim, de glorificar o Senhor, quer seja, repito, através da sua vida, quer seja, repito, através da sua morte. E onde é que nós encontramos essa explicação? No versículo 21, o versículo seguinte. Olha só, meus irmãos, que declaração fantástica, olha só que afirmação fantástica. Olha só o que nos diz aqui o versículo de número 21. Ele fala: porquanto para mim, veja, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então Paulo tinha muito vívida, Paulo tinha muito clara essa certeza, essa confiança. A vida dele era Cristo, a vida dele era o seu Redentor, a vida dele era o seu Salvador. Na prática, meus irmãos, na prática, minhas irmãs, o que é que isso significa? Viver Cristo significa, no seu sentido direto, vivermos não para nós mesmos, mas vivermos em dedicação, vivermos em consagração ao nosso Salvador. Esta era a visão, esta era a perspectiva que o apóstolo Paulo tinha em relação à sua vida, de viver e viver Cristo, ser fortalecido por Cristo, possuir a humildade de Cristo, ter a disposição de Cristo, conhecer mais a Cristo, confiar completamente em Cristo e amar integralmente a Cristo. Isso é o que significa viver para Cristo. Por isso ele queria glorificar a Deus através da sua vida. Mas não só isso, ele queria também glorificar a Deus na sua morte. Tanto é que no final do versículo 21, o apóstolo Paulo diz: o morrer é lucro. Literalmente falando, o morrer não é uma perda. Literalmente falando, o morrer é uma vantagem. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele tinha consciência que se porventura ele tivesse que passar pela morte, se porventura ele tivesse que partir para a eternidade, ele partiria sim para a eternidade, mas ele partiria para a eternidade para estar com o seu Salvador. Foi como nós vimos hoje pela manhã. A gente não perde nada, a gente não perde nada nesta vida, e quando a gente parte desta vida, a gente ganha.
Por que a gente ganha? Porque a gente sai dessa situação, dessa condição, para que assim nós possamos entrar no gozo do nosso Senhor, desfrutar da sua presença, e era essa visão que o apóstolo Paulo ele tinha. Na verdade, meus irmãos, na verdade, minhas irmãs, o apóstolo Paulo ele via a morte como uma porta de acesso para que ele pudesse entrar na sala do trono, para que ele pudesse estar perante Cristo, para que ele pudesse contemplar o seu Salvador, para que ele pudesse desfrutar de comunhão com o seu Senhor. Era por isso que ele não enxergava a morte num sentido negativo, era por isso que ele não entristecia em relação à morte, era por isso que ele tinha uma visão positiva, quer seja em relação à sua vida e também em relação à sua morte. A morte levaria Paulo para mais perto de Cristo, a morte levaria Paulo para a presença de Cristo, a morte levaria Paulo para ter uma comunhão mais profunda com Cristo. E diante disso, meus irmãos, diante disso, minhas irmãs, o que é que fica de lição para nós? O que é que fica de desafio para nós? Algumas perguntas que são extremamente importantes e que nós devemos respondê-las para nós mesmos. Meu irmão, minha irmã, qual é a perspectiva que você tem para esta vida? Qual é? Seja sincero, responda diante de Deus, seja sincero, responda diante do Senhor. Para que você está vivendo a presente existência? Para que você está aqui? Para que você está vivendo e vivendo neste mundo? Para você experimentar o máximo do prazer próprio? É para isso que você está aqui? Para você poder formar uma família? É para isso que você está aqui? Para que você possa adquirir um bom emprego? É para isso que você está aqui? Para que você possa ter uma vida próspera? É para isso que você está aqui? Muito embora algumas dessas coisas elas não sejam erradas em si, mas não é esse o objetivo principal, não é esta a finalidade central da nossa vida. E aqui, usando também o documento de fé antigo, o nosso fim principal é glorificar a Deus e se alegrar nele sempre. Nós estamos aqui para isso, nós estamos aqui por causa disso. Essa é a nossa finalidade, esse é o nosso compromisso, esse é o nosso objetivo de vida, e é assim que nós devemos enxergar a nossa existência aqui na terra. Senão, meus irmãos, senão, minhas irmãs, a gente se desespera. Por que a gente se desespera? Porque ao longo da nossa vida aqui na terra não é fácil. A gente se depara com situações difíceis, a gente se depara com adversidade, situações difíceis e adversidades produzidas por nós mesmos ou não. A nossa vida aqui deste mundo muitas vezes é uma vida de sofrimento, é uma vida de dor, é uma vida de humilhação, é uma vida de limitação, porque muitas vezes a gente tem que se deparar com determinadas enfermidades físicas. Então, se você não tiver muito clara na sua mente, se você não tiver muito definido no seu coração que você vive aqui, mas vive para a glória de Cristo, você vai ser a pessoa mais infeliz aqui neste mundo. Precisamos rever o nosso cristianismo, precisamos reavaliar a nossa visão de vida cristã, a nossa visão presente da nossa vida, da nossa existência aqui neste mundo. Mas aí a gente pode rodar e fazer uma segunda pergunta, um segundo questionamento. Meu irmão, minha irmã, qual é a perspectiva que você tem em relação à morte? Será o seu fim? Será o fim da sua existência? Será o seu fim? Não, não, não. Conforme nós vemos pelo relato do apóstolo Paulo, a nossa morte enquanto cristão, a nossa morte enquanto servo de Deus, ela vai marcar a nossa presença com Cristo. Ela vai nos levar para um plano completamente diferenciado desse plano que hoje nós vivenciamos. A grande questão que muitas vezes nos acomete é que a gente vive tão centrado, tão fixado nas coisas deste mundo, nas suas preocupações, nas suas inquietações, nos seus prazeres, que a gente tem uma visão completamente solta, aleatória do que seja a eternidade. Talvez até venda a eternidade como história da carochinha. Será que vai acontecer mesmo? Será que eu vou para a presença de Cristo? Será que vai acontecer mesmo? Será que eu estarei no gozo do meu Senhor? Então, que nós tenhamos uma visão definida também em relação à nossa morte. A nossa morte não é o fim. A nossa morte é um começo de uma nova vida. A nossa morte não é o fim. A nossa morte é a entrada na glória do Senhor.
E nós devemos ter essa perspectiva, nós devemos ter esse anseio, nós devemos ter essa esperança quanto ao nosso futuro, mais ou menos como nós cantamos agora há pouco: Maranata, ora vem Senhor Jesus. O mundo vai passar, meus irmãos, tudo isso aqui vai passar, mais cedo ou mais tarde. Pode durar mais 500, 1000, 2000 anos, mas vai acabar. Mas o que vai ficar é nós termos vivido uma vida para a glória de Deus. O que vai ficar é nós termos nos preparado adequadamente para a morte. Isso vai contar não só agora, mas também vai contar para a eternidade. Então esta era a esperança, a confiança que tinha o apóstolo Paulo. Então veja, no primeiro momento foi que nós vimos a certeza de Paulo, ou seja, ele não seria envergonhado, consequentemente ele seria solto. Em segundo lugar, a gente vê o quê? A confiança de Paulo. Ele iria glorificar a Cristo, quer seja na sua vida, quer seja na sua morte. Mas não só isso. Em terceiro e último lugar, o que é que a gente observa? A gente observa a atenção de Paulo. Em terceiro lugar, a gente observa a atenção de Paulo. Vejam aí, versículos de número 22 até o versículo de número 23. Olha só, Filipenses capítulo 1, versículos 22 até o versículo de número 23. Ele diz o seguinte: entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Versículo 23. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir, veja, e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Irmãos, irmãs, amigos e amigas, Paulo aqui está revelando a sua dúvida, a sua tensão, a sua dúvida, a sua tensão. Por quê? Ele era consciente, ele tinha certeza de que se permanecesse aqui neste mundo vivo, se permanecesse aqui neste mundo, sobretudo solto, o que é que ele iria fazer? Ele iria continuar o seu trabalho de pregador e pregador da palavra do Senhor. Através da pregação, ele iria edificar os crentes. Através da pregação, ele iria salvar os descrentes. Então, ele iria servir a Cristo através do seu ministério. Se vivo eu estiver, o que eu irei fazer? Eu irei servir a Cristo através do meu ministério. Porém, conforme nós observamos aqui, sobretudo na parte final do versículo 23, o apóstolo Paulo, ele revela um desejo, ele revela uma preferência. E qual era o seu desejo? Qual era a sua preferência? De partir para a eternidade e estar com Cristo, conforme ele fala, o que era incomparavelmente, ou seja, muito, muito, muito melhor. Essa palavra incomparável, que nós temos aqui no final do versículo 23, ela tem justamente essa conotação. É algo muito, 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 muito melhor. E aí ficou traduzida pela palavra aqui, incomparavelmente melhor. Então, a gente já aprende aqui direto uma verdade. Qual é a verdade que a gente aprende aqui direto, a partir dessa passagem? Que a nossa vida, meus irmãos, que a nossa vida, minhas irmãs, ela não termina nesta vida. A nossa vida, ela não termina nesta vida. Às vezes a gente ouve, às vezes a gente escuta algumas pessoas falarem: a vida que a gente tem é esta, depois que morremos acaba tudo. Lerdo engano, não é assim. Então Paulo nos ensinou que existe uma vida após esta vida. A gente não dorme, conforme a gente trabalhou hoje pela manhã. A gente não tem as nossas almas aniquiladas, como algumas pessoas dizem, depois que a gente passa para a eternidade. Não. Depois desta vida, meus irmãos, depois desta vida, minhas irmãs, aquelas pessoas que estão com Cristo, aquelas pessoas que foram salvas por Cristo, elas partem para viver e morar com o Senhor. Isso não é qualquer vida, isso não é qualquer condição, isso não é qualquer realidade, não. Mas é uma vida na presença do próprio Senhor Jesus Cristo, o Senhor glorificado, o Senhor nos céus, uma vida sem limitação, uma vida sem pecado, uma vida sem dores, uma vida sem doenças. Vocês já pararam para pensar nisso?
É isso que nos aguarda, meus irmãos. Depois dessa vida, eu não sei porquê, tem crente que se apega a essa vida como se fosse um fim em si mesma. Não quero partir daqui não, Senhor. Eu não quero. Ô meu irmão, ô minha irmã, não é assim. Você vai se agarrar com o lixo quando você tem coisa melhor? Você vai se apegar a uma realidade limitada? Você vai se apegar a uma realidade sofrida? Você vai se apegar a uma realidade atribulada? Quando você tem à sua espera uma realidade gloriosa, perfeita, uma realidade sem doença, sem dor, sem pecado, sem tristeza, sem tribulação, peraí. Então é você fazer uma simples comparação daquilo que nós temos guardado para nós, e como Paulo falou, é muito, 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 muito melhor. Então é por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que nós devemos nos alegrar. Nunca será demais, nunca será demais nós estamos lembrando esse ponto, a necessidade que eu, que você, que todos nós temos de nos alegrarmos. Por quê? Porque mais cedo ou mais tarde, essa realidade gloriosa, essa realidade perfeita, essa realidade ilimitada, ela se concretizará nas nossas vidas, mais cedo ou mais tarde. Então, se agora nós somos atribulados, suporte um pouco mais a tribulação, já elas vão passar. Se muitas vezes a gente tem que conviver com determinadas limitações, suporte, mais cedo ou mais tarde, essas limitações também elas vão passar. Um dia, meus irmãos, esse dia está chegando. Um dia, minhas irmãs, esse dia está chegando, nós partiremos desta vida e estaremos com Cristo na sua presença para todo sempre. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. E aí, quando você vê o restante do texto, você observa que Paulo, ele passa por essa tensão. Estar aqui vivendo, continuar meu ministério, ou ir partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. E aí ele cessa, ele conclui toda essa tensão pela qual passava, revelando a necessidade que ele tinha de permanecer vivo. Para quê? Para poder dar continuidade ao seu trabalho. Olha só o que ele fala nos versículos restantes. Versículo 24, versículo 25, versículo 26. Olha só. Mas, por vossa causa, por causa de quem? Dos cristãos de Filipos e, por extensão, todo o cristianismo, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e de que permanecerei com todos vós. Para quê? Para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Então Paulo, ele chegou a um entendimento. Paulo, ele chegou a uma conclusão. Ou seja, que a missão, o trabalho que ele tinha a realizar, o prendia nesta vida. A missão, o trabalho que ele tinha a realizar, o prendia a esta vida. Melhor dizendo, ele iria permanecer vivo? Sim, iria permanecer vivo para servir. Era um ministério bem sucedido, era um ministério que produzia crescimento espiritual, era um ministério que produzia o crescimento da graça em relação aos irmãos. Por isso Paulo, ele não iria partir naquele momento, ele não iria partir naquele instante, ele não iria partir naquela circunstância. E aqui, meus irmãos, e aqui, minhas irmãs, a gente tem uma aplicação para nós que somos crentes em Cristo Jesus. A nossa vida, meus irmãos, a nossa vida, minhas irmãs, ela só tem sentido quando nós a utilizamos para servir a Cristo. Grava essa frase. A nossa vida, ela só tem sentido quando nós usamos essa vida para servir a Cristo. Paulo, ele não queria permanecer mais tempo neste mundo para que ele pudesse obter o máximo de riqueza. Não, ele não queria viver aqui apenas para acumular riquezas materiais. Paulo,
ele não queria viver ou permanecer vivo aqui neste mundo, porque ele queria viajar o máximo que ele pudesse, para conhecer todo o Império Romano. Na verdade, ele já conhecia, né? Mas não era esse o desejo do seu coração. Não, eu quero viver aqui para poder viajar. Não, eu quero viver aqui para poder adquirir posses. Não. Paulo, ele queria estar vivo para servir. Paulo, ele queria estar vivo para trabalhar pelo Senhor. Paulo, ele queria estar vivo para trabalhar em prol da causa do Evangelho, servir a igreja de Cristo, edificar pessoas, confortar crentes e assim sucessivamente. Essa era a regra que ele tinha para a sua vida: vivo para servir, vivo para servir e servir ao meu Senhor. Nós temos famílias? Sim, meus irmãos, nós temos, e nós devemos nos dedicar pelo menos parte do nosso tempo a elas. Nós temos trabalhos? Sim, nós temos, e nós devemos dedicar parte do nosso tempo para eles. Nós temos estudos? Sim, nós temos, e nós devemos dedicar parte do nosso tempo para eles. Com toda certeza, não resta a menor dúvida. Contudo, todavia, entretanto, mais, tudo o que façamos ou deixemos de fazer nesta vida, primeiramente, deve ter como alvo a glória de Deus e o serviço ao Senhor. Pense nisso, meu irmão, pense nisso. Às vezes a gente se esforça tanto nessa vida, se desgasta fisicamente, se desgasta emocionalmente, perde tempo de qualidade com as pessoas às quais nós amamos. Não aproveitamos os tempos que Deus nos disponibiliza para estarmos na sua casa, aprendendo da sua palavra, desfrutando da comunhão com os irmãos, exercendo os nossos dons, exercendo os nossos talentos, porque a gente se foca tão somente nas coisas dessa vida. Será que isso vai valer a pena? Será que não seria melhor tomarmos um outro caminho para as nossas vidas, de procurar fazer tudo isso como algo secundário, mas ter como objetivo primário a glória de Deus, ter como finalidade principal servir ao Senhor, procurar saber quais são os meus dons, procurar saber quais são os meus talentos, e uma vez que eu souber quais são os meus dons, quais são os meus talentos, poder me envolver no desenvolvimento e na execução da obra do Senhor aqui na terra. Cá para nós, irmãos e irmãs, isso vai dar sentido à nossa vida. Cá para nós, irmãos e irmãs, isso vai trazer alegria para o nosso coração. O resto fica, tudo fica. O que vai permanecer é aquilo que nós fazemos para Deus. O que vai permanecer é aquilo que nós fazemos para o Senhor, não neste mundo. Conforme a gente viu Salomão falando, o que a gente faz nesse mundo fica esquecido, mas para aquilo que vai contar para a nossa eternidade, para aquilo que vai contar para a nossa vida com Deus, não neste mundo, mas na eternidade. E não, nós precisamos ter uma perspectiva muito bem definida, uma visão segundo Deus em relação à nossa vida, para que nós tenhamos o sentido correto de estar aqui, viver para a glória de Deus, morrer para a glória do Senhor, saber que mais cedo ou mais tarde estaremos com o Senhor, o que é muito, 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 muito melhor, conforme nos ensinou aqui o apóstolo Paulo. Pensemos nisso, meus irmãos, pensemos nisso, minhas irmãs, redirecionemos os nossos valores, se eles estão direcionados na posição errada, e que nós possamos harmonizar os nossos valores, enquadrar os nossos valores de acordo com aquilo que nós temos no Evangelho, usando como base tudo isso que nós ouvimos na noite de hoje, a partir do relato, a partir do depoimento do apóstolo Paulo. Contudo, antes de nós encerrarmos a nossa pregação, nós queríamos nos dirigir aos nossos amigos, nós queríamos nos dirigir às nossas amigas. Meus amigos, minhas amigas, qual é a perspectiva que você tem desta vida? Qual é a perspectiva que você tem desta vida? E após esta vida? Após esta vida, o que é que você espera dessa vida, dessa existência? Para quem você está oferecendo
a vida que recebeu como dom, como dádiva de Deus, como dom, como dádiva do Senhor. Não esqueça, meu amigo, não esqueça, minha amiga, e que fique isso como verdade crucial para a sua vida. A nossa vida, ela só tem sentido, a nossa vida, ela só tem valor quando bem vivida, e a gente só pode viver bem a nossa vida quando nós estamos aos pés de Cristo, aos pés do nosso Salvador. Fora de Cristo, amigo e amiga, há incerteza. Fora de Cristo, há insegurança. Fora de Cristo, há tristeza. Fora de Cristo, há perdição. Fora de Cristo, há julgamento. Fora de Cristo, há ira divina guardada para você. Então, se volte para o Senhor hoje mesmo. Reconheça-o como Salvador. Se sujeita a Ele como seu Senhor. Confesse a sua insignificância. Reconheça a sua pequenez. Confesse os seus pecados e clame pela sua graça. Clame pelo sangue purificador do Senhor Jesus Cristo, que lhe lavará, que lhe purificará, para que você possa ser uma nova criatura, e a sua visão, a sua perspectiva em relação a esta vida, e depois desta vida, ela venha a ser modificada, para que você possa ter o mesmo pensamento do apóstolo Paulo: para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Que seja essa, meus irmãos, que seja essa, minhas irmãs, a grande verdade que resume o grande lema que marca a nossa vida. Vamos viver Cristo e vamos ter na morte o nosso lucro, porque quer seja na vida, quer seja na morte, quer seja na vida, quer seja na morte, nós pertencemos ao Senhor, que morreu por nós, que nos redimiu, que nos salvou, para que nós tenhamos nova vida na pessoa de Jesus Cristo. Vivamos assim, e assim glorifiquemos a Deus, para o louvor do seu nome. Amém.